Olá, estamos dando sequência então às nossas aulas sobre prisão em flagrante delito, né? Já vimos quando é que se caracteriza o flagrante, já vimos uma série de classificações relacionadas ao flagrante e agora vamos trabalhar com os momentos, as fases do flagrante, né? É importante entender bem isso aqui. Então você tem aqui diferentes momentos que vão no conjunto caracterizar a ideia do flagrante delito. Primeiro, o sujeito que se depara com uma situação de flagrante delito, ele dá voz de prisão em flagrante. Segundo, ele cessa o comportamento. Então, se estiver em curso lá uma prática delitiva, interrompe a prática delitiva e cessa o comportamento. Promove a captura, conduz o preso até a delegacia de polícia e lá vai se lavrar o auto de prisão em flagrante. Logo em seguida, no prazo máximo de 24 horas, se entrega um documento chamado nota de culpa ao preso, explicando os motivos da prisão, os seus direitos e garantias. E se comunica a prisão tanto ao juiz, quanto ao Ministério Público, quanto à defensoria, se ele não indicar um advogado, à família ou pessoa por ele indicada, isso no prazo de 24 horas. Se recolhe ele ao cárcere e em 24 horas também se deve encaminhar o preso à chamada audiência de custódia. Então vamos avançar aqui para entender algumas questões. Nós tínhamos um modelo de lavratura de auto de prisão em flagrante que era vigente até 2005, e que organizava o flagrante de uma forma tal que a pessoa que conduzia o preso até a delegacia de polícia deveria aguardar todo o registro formal do flagrante para que ao final fosse lido para ele e ele, então, depois de ouvida a leitura, assinasse o termo e fosse liberado. Acontece que não raras vezes, e até como regra eu diria, quem conduz o preso fisicamente até a delegacia de polícia costuma ser um policial militar. E a função primordial do policial militar é estar nas ruas, né? O policial militar ele é fardado não apenas porque é militar, ele é fardado para ser identificado na rua pela farda. E ele promove um policiamento preventivo, ostensivo, justamente decorrente da farda. Então a ausência desse policial na rua e a retenção dele até o esgotamento de todo o registro formal do flagrante delito na delegacia não era desejável. Até porque demora muitas vezes para lavrar o flagrante, né? Tem que levar em conta o seguinte, a delegacia de polícia não tem aquele único caso para cuidar, né? Então vai ter que ter atenção, vai ter que ter estrutura, enfim, eu diria assim, sendo otimista, mas bastante otimista, em média, no mínimo, acho que umas 4 horas o policial ficaria retido na delegacia de polícia até que se formalizasse todo o flagrante. Então o que fizeram em 2005? Mudaram o Código de Processo para estabelecer um novo modelo procedimental do registro do flagrante delito. A ideia agora é que o condutor, a pessoa que conduz o preso fisicamente até a delegacia de polícia, seja o primeiro a ser ouvido. Uma vez que ele é ouvido, eu passo para ele um recibo do preso, literalmente, recebi o preso, fulano de tal, em tais condições, tal, e eu libero o condutor. Eu não fico com ele retido, aguardando todo o registro formal do flagrante delito. Ele é ouvido, é documentado, é dado a ele um recibo, ele é liberado e o resto o delegado então, enfim, conduz, né, desnecessária a presença do condutor para o restante dos atos de registro do flagrante. Esse regramento novo está aqui no artigo 304, né? Vamos dar uma lida juntos, né? Apresentado preso à autoridade competente, ouvirá esta o condutor, né, a pessoa que está levando o preso até a delegacia, e colherá desde logo sua assinatura, entregando a este cópia do termo e recibo de entrega do preso. Em seguida, procederá à oitiva das testemunhas que o acompanharem ao interrogatório do acusado sobre a imputação que lhe é feita, colhendo após cada oitiva suas respectivas assinaturas, lavrando a autoridade afinal o auto. Então o auto de prisão em flagrante ele acaba sendo composto de diversos documentos, de diversos autos, né, de diversos registros de atos formais, certo? Vamos dar uma ilustrada aqui, né? Aqui tem um auto de prisão em flagrante da Polícia Civil do Paraná, às 10 horas e 38 minutos do dia 9 do mês de agosto de 2015, nesta cidade de Rio Azul, na delegacia de Rio Azul, localizada na rua tal, onde se encontrava o delegado de polícia falando de tal, comigo o escrivão de polícia de seu cargo, ao final subscreve, compareceu o condutor e primeira testemunha, aí qualifica o sujeito. Esse é o auto, né?
Aí também indica aqui o que foi que ensejou a prisão em flagrante, né? Foi conduzido preso o sujeito ali por ter praticado crime de homicídio qualificado, crimes contra a pessoa, receptação, crimes contra o patrimônio, associação criminosa e crimes contra a paz pública, porte ilegal de arma de fogo. E aí, diante dessa situação toda, consta do auto que foram ouvidas as testemunhas, tal, foram assegurados ao preso os seus direitos constitucionais, começa a ser narrado aqui no finzinho, né? Ele elenca quais são os direitos, ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer coisas senão em virtude de lei, segue o auto numa segunda folha, ninguém será submetido a tortura, nem a tratamento desumano ou degradante, assegurado aos presos respeito à integridade física e moral, ninguém será preso senão em flagrante delito por ordem escrita e fundamentada da autoridade competente, prisão de qualquer pessoa e local onde se encontre serão comunicados imediatamente ao juiz competente a família do preso ou a pessoa por ele indicado. O preso será informado de seus direitos, entre os quais de permanecer calado, sendo-lhe assegurada a assistência da família de advogado. O preso tem direito à identificação dos responsáveis por sua prisão ou por seu interrogatório policial. Isso veio com a Constituição de 88 também. Ninguém será levado à prisão nela mantido quando a lei admitir liberdade provisória, sem fiança. E aí faz-se o registro disso, aqui identifica-se que a hipótese de flagrante está relacionada ao inciso 1º, está cometendo a infração penal, então ele foi preso numa circunstância em que estava cometendo a infração e foi recolhido, né, ou conduzido ao setor de carceragem temporária da delegacia, onde permanecerá à disposição do juízo competente e tal, e finaliza o registro. Esse é o registro do auto, né? Na sequência, em termos sequenciais de atos, nós temos o termo de depoimento do condutor e primeira testemunha, que na prática foi o primeiro ato realizado, né? A qualificação do condutor e o que ele contou aqui, como é que ele prendeu, conta para mim a tua história, como é que foi que está me trazendo esse sujeito preso. Então aqui a testemunha disse o seguinte: foi-lhe perguntado, sendo neste ato cientificado a respeito do falso testemunho e tal, e ele relatou o seguinte, que sobre os fatos relatos no dia 8 de agosto de 2015, por volta de 17h30, juntamente com seu colega, soldado Maroc, foram dar apoio à equipe policial da cidade de Malé, onde a mesma entrou em confronto com 4 indivíduos próximo ao Parque da Pedreira, em uma estrada rural no município de Rio Azul, em uma abordagem ao veículo Toyota Hilux, cor preta, que na abordagem os indivíduos efetuaram diversos disparos de arma de fogo contra a equipe policial de Malé. Deste confronto, 2 policiais militares foram baleados, sendo que o soldado Abrão entrou em óbito após ser alvejado por disparos efetuados pelos indivíduos de dentro do veículo Hilux. Que 2 indivíduos também foram baleados, entraram em óbito, sendo identificados como fulano e fulano, que 2 indivíduos fugiram do local, entrando no mato, nas proximidades do confronto. O depoente e seu colega adentraram o Parque da Pedreira, avistou o indivíduo correndo. Quando percebeu, este veio apontar uma arma de fogo contra o depoente. Imediatamente efetuou 3 disparos em direção ao indivíduo, que se entregou, largando sua arma ao chão. Foi identificado como fulano, né? Relatou que dirigia o veículo Hilux, que tinha participado dos fatos que resultaram na morte do policial Abrão, que o indivíduo foragido relatou ser a pessoa de fulano, informando que o mesmo teria passagem na delegacia de Irati por receptação, que com ele foi apreendido uma pistola, a marca Taurus, 20 munições intactas, o aparelho de telefone celular e tal. Então ele relata o fato, certo? E aí fica claro que é uma situação de flagrante delito na hipótese do inciso primeiro. Na verdade ele fala inciso 1º, mas foi mais o inciso 4º, que foi encontrado logo depois, né? Termo de depoimento da segunda testemunha, relata o fato, não vamos ler tudo de novo, porque não é necessário, só para ter uma ideia. Aqui o boletim de ocorrência da Polícia Militar, que foi quem efetuou o registro precário no primeiro momento. Auto de exibição e apreensão do que estava com quem foi preso, um celular e uma pistola e 3 munições de calibre 380. Termo de depoimento de uma outra testemunha, também qualificada, presta o depoimento. E aí o auto de interrogatório, qualificação e vida pregressa do preso. Então vem aqui o nome, a qualificação dele toda, e ali a cientificação de novo de todos os direitos, está de novo narrado ali, né? Após cientificado da acusação, ora imputado seus direitos constitucionais, e aí elenca todos os direitos constitucionais de novo, né? Foi perguntado, respondeu que o interrogado se reserva no direito de falar somente em juízo. Então fez uso do direito ao silêncio. Né? Entrega da nota de culpa indica de novo o motivo pelo qual o sujeito foi preso e o nome de quem o prendeu.
A importância do nome de quem o prendeu, que está na Constituição, decorre de situações que foram vividas na época da ditadura militar. Na época da ditadura militar, as pessoas muitas vezes eram presas até para averiguação, sem um crime muito claro, tal, e a família tentava localizar o preso e ficava primeiro viajando de delegacia em delegacia, porque o delegado dizia, ele não está aqui, ele foi para o 4º distrito, não está no 4º distrito, foi para o 7º, não está no 7º, foi para o 1º, com dificuldade de identificar quem é que havia prendido o sujeito para poder impetrar um habeas corpus. Então, por conta dessas situações vividas no curso da ditadura, é que a Constituição veio e inseriu como um direito do preso ser informado o nome da pessoa que o prendeu para facilitar a impetração de um habeas corpus, né? Bom, lavrado o auto de prisão em flagrante, como dito já, ele vai para a audiência de custódia. A audiência de custódia é um tema relativamente novo na prática no direito brasileiro, introduzido a partir do final de 2015, por uma interpretação do Pacto de San José da Costa Rica, ou da Convenção Americana sobre Direitos Humanos. Tem no seu artigo 7º, número 5º, o texto que refere o seguinte: toda pessoa detida ou retida deve ser conduzida sem demora à presença de um juiz ou outra autoridade autorizada pela lei a exercer funções judiciais. Então, por uma invocação do Pacto de San José da Costa Rica, primeiro o Supremo Tribunal Federal, na ADPF 347, em 9 de setembro de 2015, essa ADPF 347 foi a mesma ADPF que considerou o problema do sistema penitenciário brasileiro em estado de coisas inconstitucional e obrigou o governo federal a gastar o dinheiro que estava sendo retido desde o início do governo do Partido dos Trabalhadores, se não me falha a memória. Durante muito tempo, o dinheiro que era do fundo penitenciário não havia sido investido no sistema penitenciário, ele estava guardado para fazer superávit primário. Então vem essa decisão do Supremo e diz: governo federal, gaste o dinheiro. E aproveita a temática relacionada à questão do encarceramento para estabelecer um prazo para que os tribunais implementassem a audiência de custódia. Alguns tribunais já vinham fazendo isso espontaneamente por uma iniciativa do CNJ, que estava organizando um modelo de implantação das audiências de custódia, e aí vem a decisão do Supremo, e logo em seguida vem a resolução do CNJ, resolução 213, de 15 de dezembro de 2015, impondo aos tribunais estaduais e tribunais regionais federais que organizassem o sistema da audiência de custódia. A grande dificuldade era encontrar juízes para fazer isso sem aumentar o gasto do Poder Judiciário, porque se eu vou ter que fazer audiência de custódia, principalmente nos grandes centros, né, eu vou ter que tirar o juiz de algum lugar e colocar para fazer só isso, para dar um dado assim rápido, estatístico, que oscila um pouco, mas em média, né, numa cidade como Curitiba, por exemplo, que tem em torno de 2 milhões de habitantes, nós temos em média 30 pessoas presas em flagrante todos os dias. Então, 30 pessoas sendo presas em flagrante todos os dias, eu preciso de um juiz para ficar o dia inteiro ouvindo preso na audiência de custódia. Ele não pode ter outra atividade, senão não dará conta da demanda. Então eu vou ter que tirar o juiz, por exemplo, sei lá, da 4ª vara criminal, colocar ele numa vara nova, que é a vara de audiência de custódia, e alguém terá que suprir, dar conta lá do trabalho dele na 4ª vara. Normalmente pega um juiz e redistribui uma parte do serviço para outros juízes, enfim, se faz um arranjo ali, né? Enfim, o fato é que a partir do final de 2015, mais efetivamente a partir de 2016, 2017, a audiência de custódia passou a ser uma realidade. Veio também uma tentativa de introdução no Código de Processo Penal de regras específicas tratando desse assunto com o pacote anticrime. O pacote anticrime, que é a Lei 13.964 de 2019, introduziu no Código de Processo Penal regramentos específicos relacionados à audiência de custódia. Acontece que, por hora, esses regramentos estão com a sua validade suspensa por uma decisão liminar do ministro Fux, que é relator de ação direta de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal. Temos que aguardar que o ministro submeta essa questão ao colegiado, para que o colegiado então se debruce sobre o tema e decida se vai ou não vai confirmar essa liminar. Então, por hora, o regramento que está em amarelo aqui, ele que foi introduzido pelo pacote anticrime, ele está com a validade suspensa. Vamos ver qual é o trechinho que foi suspenso por decisão do Fux.
A redação originária do artigo 310 do Código de Processo diz assim: após receber o auto de prisão em flagrante, bom, e aí vem a novidade do texto do pacote anticrime, no prazo máximo de até 24 horas após a realização da prisão, o juiz deverá promover a audiência de custódia com a presença do acusado, seu advogado constituído ou membro da Defensoria Pública e o membro do Ministério Público, e nessa audiência o juiz deverá fundamentadamente 1. Relaxar a prisão ilegal ou converter a prisão em flagrante em preventiva quando presentes os requisitos constantes do artigo 312 deste Código e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão, ou conceder liberdade provisória com ou sem fiança. Então, o pedaço que fala da audiência de custódia é que está não válido por hora. A redação, então, hoje seria lida assim, enquanto não decidir a respeito o Supremo Tribunal Federal. Após receber o auto de prisão em flagrante, o juiz deverá fundamentadamente, não fala da audiência de custódia. E que pese não fale, nós temos a resolução do CNJ, temos o Pacto de São José da Costa Rica. A audiência de custódia já é uma realidade, ela tem que ser observada. O que não está só regrado no Código é esse prazo de 24 horas, mas isso está na resolução do CNJ. Vale por hora a resolução do CNJ, que faz a leitura do Pacto de São José da Costa Rica. Então, eu sinceramente não vejo muito motivo para que isso aqui fique considerado como inconstitucional. De qualquer forma, o texto da lei depende dessa decisão do Supremo. Então, quais são as possibilidades que o juiz tem, assim que ele é comunicado na audiência de custódia, assim que é apresentado o preso a ele nessa audiência de custódia? A ideia é que o juiz ali verifique se esse preso foi, em que circunstâncias ele foi preso, se há realmente uma situação de flagrante delito ou não há, né? Se o preso eventualmente não sofreu alguma serviço, alguma tortura, se houve algum relato de tortura, registrar, documentar isso, encaminhar para apuração, né, investigação e eventual responsabilização de quem realizou atos de tortura. Na audiência, portanto, a primeira providência é verificar a legalidade da prisão. Se o juiz identificar, pelo caso concreto, que não houve uma situação de flagrante delito, ele vai relaxar a prisão em flagrante. É muito importante tomar cuidado com as palavras aqui, né? Quando a gente fala em relaxamento da prisão, isso significa dizer o retorno ao status quo ante, ou seja, ele readquire a liberdade plena. Então vamos raciocinar juntos. O sujeito estava em liberdade plena, foi preso numa situação que aparentava ser de flagrante delito. O juiz avaliou e disse, não, mas aqui não há flagrante. Então eu restabeleço a liberdade plena. Há uma ilegalidade, certo? E o que se faz aqui é o relaxamento da prisão. É diferente da liberdade provisória, porque a liberdade provisória, o flagrante é válido, o juiz só não verifica a necessidade de decretação de uma prisão preventiva e aí ele concede a liberdade provisória, que pode ser mediante o pagamento de uma fiança ou sem o pagamento de uma fiança como medida de contracautela. A liberdade provisória tem como diferenciado em relação ao relaxamento da prisão o fato de que o sujeito assume um compromisso de comparecer a todos os atos do processo, sob pena de não o fazendo, poder-se restabelecer a prisão cautelar do sujeito. No relaxamento da prisão, ele não assume um compromisso de comparecer a todos os atos do processo. Na liberdade provisória, sim. Então há uma diferença aqui de qualidade de liberdade que é dada ao sujeito, né? No relaxamento é liberdade plena, na liberdade provisória é uma liberdade condicionada, é uma liberdade amarrada, né? Bom, então as hipóteses de análise são essas. Primeiro, verificar se é legal a prisão em flagrante, se não for, relaxar. Se for legal, verificar se é caso ou não de converter em preventiva, ou se é caso ou não de estabelecer alguma medida cautelar diversa da prisão, concedendo a liberdade provisória com ou sem fiança. A regra, né, é que o sujeito responda em liberdade por conta do princípio da presunção de inocência. A exceção é decretação da prisão preventiva. Tá legal? Então, essas são as providências que o juiz deve adotar assim que for comunicado na audiência de custódia, na presença do preso, a seu respeito. Temos também um outro regramento que foi suspenso e que havia sido introduzido pelo pacote anticrime, que é o parágrafo 4º do artigo 310. Nesse parágrafo 4º constava a seguinte redação:
transcorridas 24 horas após o decurso do prazo estabelecido no caput deste artigo, a não realização de audiência de custódia, sem motivação idônea, ensejará também a ilegalidade da prisão, a ser relaxada pela autoridade competente, sem prejuízo de possibilidade de imediata decretação de prisão preventiva. Então, a não realização da audiência de custódia em 24 horas implicaria numa imediata consideração de ilegalidade e implicaria no relaxamento da prisão, restabelecimento da liberdade plena, sem que, eventualmente, isso impedisse o juiz de decretar uma prisão preventiva logo depois. Esta regra também foi introduzida com o pacote anticrime e foi suspensa pela decisão do ministro Fux. Curiosamente, o parágrafo 3º, que também foi introduzido pela Lei 13.964 de 2019, que é o pacote anticrime, esta regra do parágrafo 3º ela não foi declarada não válida pelo ministro Fux, portanto ela foi introduzida e está válida. O que ela diz? A autoridade que deu causa, sem motivação idônea, à não realização da audiência de custódia no prazo estabelecido no caput deste artigo, responderá administrativa, civil e penalmente pela omissão. Claro que aí tem uma ligação com a lei de abuso de autoridade, né? Você tem que fazer a ligação com a lei de abuso de autoridade, e a lei de abuso de autoridade exige um elemento subjetivo diverso do dolo, né? Querer prejudicar, querer, enfim, obter alguma vantagem com este ato abusivo, tá? Então, há uma ligação desta regra com a lei de abuso de autoridade. O que mais que nós temos de importante aqui? No parágrafo 1º do 310, tem uma regra que estabelece que se o juiz verificar, pelo auto de prisão em flagrante, que o agente praticou o fato em qualquer das condições constantes dos incisos 1, 2 e 3 do caput do artigo 23 do Código Penal, são as hipóteses de excludentes de ilicitude, né? Legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal, estado de necessidade, então, poderá fundamentadamente conceder ao acusado liberdade provisória mediante termo de comparecimento obrigatório a todos os atos processuais sob pena de revogação. Então, identificado diante da situação de flagrante, que está escancarada uma situação, por exemplo, de legítima defesa, concede imediatamente a liberdade provisória. Parágrafo 2º foi também introduzido pelo pacote anticrime, vai gerar muita discussão, por ora não vi nada ainda decidido em torno disso aqui, mas ele estabelece uma prisão cautelar automática, diz aqui o parágrafo 2º. Se o juiz verificar que o agente é reincidente ou que integra a organização criminosa armada ou milícia, ou que porta a arma de fogo de uso restrito, deverá denegar a liberdade provisória com ou sem medidas cautelares. Está estabelecendo, portanto, diante de uma situação de flagrante, uma necessária decretação de prisão preventiva. Não concessão de liberdade provisória para situação de reincidência ou integrar organização criminosa armada ou milícia ou porte de arma de fogo de uso restrito. Nós tivemos já regras deste naipe na lei dos crimes hediondos, ficou vigente durante muito tempo até, mas o Supremo Tribunal Federal, depois de décadas de vigência da regra, que estabelecia uma situação similar a essa, acabou entendendo que a regra era inconstitucional e hoje nós não temos mais a possibilidade de eu decretar automaticamente ou manter automaticamente a prisão de alguém preso em flagrante em crimes hediondos ou equiparados. É bem provável que esta regra aqui tenha um destino similar, já que há um precedente do Supremo Tribunal Federal relacionado à lei dos crimes hediondos. Vamos, no entanto, ter que aguardar que o Supremo se debruce sobre esse tema e diga alguma coisa em relação a ele. Por ora, está vigente a regra, né? Por ora, a regra tem validade, já que ela não foi ainda declarada suspensa por decisão do Supremo Tribunal Federal. Certo? Então, na aula de hoje a gente fica por aqui. Na próxima aula seguimos ainda falando de medidas cautelares pessoais. Até a próxima.